Olá a todos que estão acompanhando a gente nessa jornada. Já chegamos ao 10º mergulho profundo de um total de 12 que a gente preparou para você. E hoje a gente vai se aventurar num estudo que me deixou bem curioso, diga-se de passagem, conduzido pelo pastor Heber Ramos. O título, nada mais, nada menos que Quebrando o Silêncio. Um título bem sugestivo, né? Sem dúvida. Você compartilhou esse material com a gente e ele disseca um momento crucial, eu diria até dramático, no livro de Jó. Aquele instante em que Deus, depois de um longo e angustiante silêncio, resolve finalmente se manifestar. E a nossa missão nesse 10º mergulho é bem clara. A gente quer entender as ideias principais, as sacadas, vamos dizer assim, desse estudo do pastor Ramos. E mais do que isso, né? A gente quer ir além, descobrir o que essas ideias significam para a nossa vida, principalmente quando a gente se vê em meio àquelas provações, sabe? Cheio de perguntas e sem muitas respostas. Exato. É como se estivesse perdido no labirinto, sem saber para onde ir. Perfeito. E logo de cara, o estudo do pastor Heber Ramos nos coloca diante da situação, digamos, delicada do Jó. Depois que Deus permite que Satanás o toque, como a gente vê lá em Jó 2.6, o que acontece? Um silêncio, mas um silêncio ensurdecedor, que toma conta da narrativa do capítulo 2 até o 37. Nossa, imagina só o peso disso. Pois é. E o pastor Ramos destaca justamente a profundidade da tristeza e da angústia do Jó durante esse período. Nenhuma instigação, nenhum sonho para trazer um mínimo de conforto, nenhuma revelação que pudesse dar um sentido, por menor que fosse, para todo aquele sofrimento. Dá para sentir a intensidade da espera, o vazio das respostas. É como se a gente estivesse gritando no vácuo, né? Sem nenhuma resposta. Exatamente. A gente para pensar. O cara perdeu tudo, tá sofrendo, e Deus, digamos assim, permanece em silêncio. É uma sensação de completo abandono. É de partir o coração, né? Mas aí, como o estudo mostra de forma brilhante, a coisa muda no capítulo 38. E depois dessa calmaria, que na verdade é uma tempestade silenciosa, Deus decide falar. E o pastor Ramos faz questão de frisar que essa fala não é uma explicação, tipo, fiz isso por causa disso e disso. Nada disso. É mais como uma lição poderosa para o Jó. É como se Deus estivesse mostrando, na interpretação do pastor Ramos, a sua soberania absoluta. Tipo, eu não preciso da permissão de ninguém para agir da forma que eu achar melhor. É uma demonstração de poder e autoridade, sem dúvida. E essa mudança de cenário é impactante. O estudo até menciona um número impressionante, mais de 70 perguntas que Deus faz para o Jó. Caramba, 70 perguntas. É isso mesmo. O pastor Heber Ramos nos convida, inclusive, a mergulhar nessas perguntas que estão lá nos capítulos 38 e 39 de Jó. E ele sugere que a gente leia essas perguntas numa linguagem mais atual, mais fácil da gente entender. Boa ideia. E sabe qual que é o ponto crucial aqui? É a gente perceber que Jó, por mais íntegro e justo que ele fosse, não conseguia responder nenhuma daquelas perguntas. É como se ele estivesse diante de um quiz impossível de ser resolvido. Perfeito. E essas perguntas, como o estudo bem coloca, nos abrem a mente para a imensidão de Deus e para a própria vida. E isso é especialmente importante para quem está passando por momentos difíceis, né? Sem dúvida. A gente tende a questionar tudo nesses momentos. É normal. E o pastor Ramos, se baseando nesses capítulos 38 e 39 de Jó, nos leva a crer que o objetivo daquelas perguntas não era humilhar o Jó, mas sim ajudá-lo a ter mais confiança em Deus. A ideia era que ele acreditasse, mesmo sem entender tudo, que aquelas provações, por mais dolorosas que fossem, tinham um propósito bom. É como aquele ditado, né? Há males que vêm pro bem. Exato! A soberania de Deus e a grandeza dele são a base dessa parte do estudo. E o estudo também destaca um momento de tensão no capítulo 9, versículo 32. O Jó, no auge do sofrimento, meio que desafia Deus. Que audácia! Pois é, ele expressa o desejo de um diálogo frente a frente, um cara a cara, para entender o que estava acontecendo. Queria tirar satisfações, digamos assim. Isso. E aí vem a primeira fala de Deus com aquela pergunta que soa como um desafio. Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Jó 38.3. É como se Deus estivesse dizendo, você quer tanto me questionar, então vamos lá. É tipo, tá preparado. É isso aí. O estudo interpreta essa passagem como Deus atendendo ao pedido do Jó, convidando ele para uma disputa que o próprio Jó tinha iniciado. E a reação do Jó, no capítulo 40, versículos 4 e 5, aquele silêncio dele, é um ponto central na análise do pastor Ramos. É como se ele tivesse percebido que tinha falado demais. Exatamente. Ele reconhece seus limites diante da grandeza de Deus. E o estudo enfatiza a vergonha que o Jó sente por ter questionado Deus daquela forma. É compreensível, né? Diante do Criador, a gente se sente pequeno. Sem dúvida. Mas o pastor nos convida a não julgar o Jó, afinal, ele estava tentando entender o seu sofrimento. E a mensagem principal da fala de Deus, segundo o estudo, é mostrar para o Jó que ele não tem capacidade de questionar aquele que criou tudo. Se ele não entende a criação, como ele pode questionar os planos divinos? É tipo, se você não sabe nem o básico, como que é entender o complexo. É isso aí.
E mesmo durante esse silêncio, o estudo do pastor Heber Ramos nos lembra que Deus estava atento ao sofrimento do Jó. Assim como Jó não teve respostas imediatas, muitas vezes a gente também não tem. A gente quer tudo pra ontem, né? Mas isso tem o tempo dele. Verdade. Mas o estudo nos consola dizendo que o momento certo para Deus se manifestar sempre chega. E essa manifestação é única para cada um. Pode ser através de sonhos, revelações ou até profecias, como o estudo menciona, citando Hebreus 1.12. A mensagem central é confiar e esperar em Deus. Você ter fé, mesmo quando tudo parece incerto. Exato. E o estudo do pastor Ramos incorpora um comentário da Bíblia de Aplicação Pessoal da CEPAD, na página 730, que explica melhor essa resposta de Deus ao Jó. O comentário diz que Deus não respondeu diretamente às perguntas do Jó, porque o problema não era a pergunta em si. Deus usou a ignorância do Jó sobre a natureza para mostrar que ele era ainda mais ignorante sobre a ordem moral divina. Ou seja, se ele não entendia a criação, como entender a mente de Deus? Faz sentido. É como tentar explicar física quântica para uma criança. É isso mesmo. O comentário conclui que Deus é o padrão, a referência, e a gente deve se submeter à sua autoridade e confiar no seu cuidado. É se entregar, né? Confiar que ele sabe o que faz. Isso. E o estudo nos leva para uma parte chamada Caindo na Real. Achei essa parte bem interessante. Ele detalha o que Jó finalmente entende, que Deus é a essência de tudo, e não ele. E essa mudança leva a 4 pontos importantes, que o estudo tira do livro Jó, Um Homem de Tolerância Heróica, do Charles R. Swindoll. 4 pontos. Interessante. Sim. O primeiro é que o plano de Deus está sempre em ação, e a gente não pode impedir. O segundo é que esse plano é tão incrível que a gente nunca vai entender completamente. O terceiro é que a correção de Deus é confiável e a gente não deve ignorar. E o quarto é que o caminho de Deus é o melhor, mesmo que a gente resista. Uau, quanta coisa para assimilar. E aí o estudo nos faz uma pergunta direta. Você já aprendeu essas coisas? Você entende que tudo gira em torno de Deus? Será que a gente realmente coloca Deus no centro de tudo? É uma pergunta para a gente refletir. E todo esse processo culmina na reação final do Jó, lá em Jó 42.16. O estudo do pastor Heber Ramos descreve esse momento com detalhes. É um momento de profunda humildade, onde Jó reconhece a grandeza de Deus e a sua própria pequenez. Ele diz, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Falei do que não entendia. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa fala mostra uma mudança total na forma como ele vê a si mesmo, a Deus e o mundo. É uma transformação completa. Ele sai do questionamento para a aceitação. Exatamente. Diante de tudo que a gente viu nesse estudo do pastor Heber Ramos, eu queria deixar uma reflexão final para você. Como você reage quando se depara com o silêncio de Deus em momentos inexplicáveis? Você questiona, argumenta. Lembre-se da história do Jó e da mudança que aconteceu quando ele entendeu a sabedoria divina. A pergunta que fica é, e você? Qual vai ser sua resposta? Confiar em Deus, mesmo sem entender, pode ser o primeiro passo para uma compreensão mais profunda. E essa compreensão vem no tempo de Deus, não no nosso. Fica essa reflexão para você. Perfeito. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso 10º mergulho profundo. No próximo episódio, a gente continua explorando os mistérios e as lições do livro de Jó. Até lá. Até a próxima.